E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como é que eu faço um painel para organizar ferramentas de uma forma bem simples, utilizando uma chapa de compensado e pregos. Tá? Então é um painel bem simples, daí a gente pode colocar na parede ou dentro de um armário. Bom, então conforme eu falei, isso aqui é uma chapa de compensado naval de 1,5 cm. E então para ser bem resistente, porque nós vamos colocar pregos nele. Então eu cortei já a minha chapa do tamanho que eu precisava e está aqui, né? Eu vou colocar dentro do armário, então eu precisei fazer nessas dimensões. É até pequena, mas eu vou colocar apenas os alicates aqui. A primeira etapa, cortar a chapa no tamanho que a gente precisa. A segunda etapa é organizar as ferramentas conforme o seu jeito. No meu caso aqui, eu vou colocar os alicates por ordem de tamanho. E eu coloquei essa pequena madeira aqui para servir como régua para alinhar na mesma altura. Então, ó, vou colocar aqui o alicate de pressão. Primeiro o alicate de cano, depois o universal. Vou colocar aqui o de bico. Então essa é a primeira etapa, alinhar conforme a sua vontade. A segunda etapa é a gente fazer um desenho com lápis de carpinteiro. A gente faz o desenho deles aqui, ó. E tem que fazer bem certinho e bem forte, tá? Com lápis, tá? Não caneta. Depois eu vou falar por quê. E aí, ó. Eu fiz o contorno de todas elas. E olha porque eu falei que tinha que ser lápis. Porque a gente erra, né? Na hora de passar, pode errar. Então a gente pode apagar para não ficar feio, para deixar mais perfeito. Então a gente apaga a borracha mesmo, normal. Eu vou fazer um contorno com essa caneta aqui, ó, que é uma caneta permanente, né? A gente pode colocar a cor que quiser. Eu vou colocar azul porque eu acho que fica muito legal. Azul e verniz. Agora a gente tem que tomar cuidado para realmente não marcar, não errar. Ó, ninguém tá vendo aqui, mas eu tô com a linguinha de fora, sabe? Igual a criança. Quando tá desenhando. Bom, então tá feito todo o contorno. Eu vou apagar alguns lugares que tinha um lápis aqui, que eu passei errado a caneta, mas não tem problema. Vamos apagar para não ficar com duplo contorno. Bom, nessa fase aqui, eu vou passar um stain impregnante, que é isso aqui, né? Um stain impregnante, mas que eu gosto muito, que é fácil de aplicar. Mas poderia ser também um verniz qualquer. Pode até ser verniz de spray, quem não gosta de pintar. Qualquer coisa para proteger essa madeira aqui, porque nós vamos ficar com ela por muito tempo, né? Então vamos lá. Não pode esfregar muito em cima da tinta, do pincel, porque ele dá uma borradinha, né? Claro, ele derrete, né? Então vamos passar uma camada só, rapidinho. Pronto, aí. Nada mais que isso.
Se a pessoa quiser deixar no lápis, sem passar a caneta, aí não tem problema que aí o verniz não vai tirar o lápis. Mas se tiver com caneta, é uma passadinha só rápida e mesmo assim dá uma leve borradinha. Bom, essa etapa aqui é a etapa mais bizarra que tem. Porque nós vamos pintar os pregos que eu vou colocar na nossa plaquinha. Então, como parte do prego vai entrar, isso aqui são pregos de 60 milímetros, tá? Com cabeça e é o tamanho ideal para mim. E aí, assim, parte do prego vai entrar na madeira. Então a gente pode segurar por aqui e mergulhar na tinta. Uma tinta esmalte sintético. Pode ser a base d'água ou a base de solvente. Esse aqui, inclusive, é um poliuretano. Ele seca muito bem e deixa uma camada bem forte, assim, porque vai ter contato metal com metal. Por que pintar os pregos? Porque com o tempo eles vão oxidando e vai ficar horrível o nosso porta-ferramentas com os pregos com ferrugem. Mesmo que não tome chuva, nada, o prego vai oxidando, porque a gente manipulou tudo, né? Então eu gosto de pintar, fica mais bonito. E depois nós vamos ter que cortar a cabeça do prego. Então preserve um pouco a tinta, porque depois tem um acabamentinho para fazer. Mas a maior parte a gente já faz agora. Ó, pega mais na pontinha, né? E aí a gente tem que deixar para secar. O que eu vou usar? Eu vou usar esse pedaço aqui essa espuma de florista, que daí a gente enterra um pouquinho o prego aí na parte da cabeça dele. Não tem problema, porque nós vamos cortar a cabeça do prego. Então não tem problema estragar a pintura que a gente fez. E não tem problema estragar também a espuma, porque a gente vai jogar fora, tá? Então eu vou pintar uma porção de pregos assim. Eu gosto porque fica bem impregnado, né? Uma camada grossa. Aí, então eu pintei. Tem aqui acho que uns 25 pregos. Já exerci toda a minha capacidade de ter paciência. Mas fizemos aqui, ó. Se você estiver nervoso, você vai pintar prego, que eu acho que passa, viu? Enfim, coisas para se fazer na quarentena, né? Mas é legal, vai ficar muito bacana. O artesanato é isso aí, né? A gente libera todas as nossas energias negativas aqui nesses detalhes, né? Isso que é bacana. Bom, então enquanto seca o verniz, nós vamos fazer o encaixe que eu vou usar para colocar dentro do meu armário. E eu vou usar uma técnica chamada de French Clip, tá? Que eu vou mostrar agora daqui a pouco. Ih, vai começar a chover. Bom, então aqui estão as costas do meu painelzinho de ferramentas. O que é isso aqui? Isso aqui é um pedaço de MDF cortado em 45 graus. Então, lá na minha prateleira eu já fixei um outro pedaço desse aqui, né? Fixei dessa forma assim, né? Desculpa, dessa forma aqui. E aí, esse pedaço vai encaixar assim, tá? Isso aqui chama-se French Clip. Tá? Então, isso aqui seria lá e vamos supor o meu tá aqui. Ele vai encaixar aqui. Então eu tenho que colocar ele assim, ó, porque na parede ele está assim. Entendeu? Ele vai encaixar assim. Aqui seria o fundo do meu armário, essa parte de cima, né? Entendeu? Então a gente coloca o chanfro de 45 virado para baixo aqui. Aqui no caso eu vou colar e fixar com um parafuso, né? Nada demais. Agora é a etapa de fixar os pregos para a gente poder pendurar as ferramentas. Não existe uma regra aqui, né? O básico é a gente colocar o prego de forma que a ferramenta fique pendurada e não fique indo para nenhum lado, porque às vezes a gente pode colocar, tem ferramenta que ela não tem o peso balanceado, então ela pode pender para um lado, isso é muito chato. Então a gente vai colocando e depois vamos colocando na vertical para ver como é que a ferramenta se comporta, tá bom?
Então, aqui, por exemplo, o alicate universal, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é aqui no meio dele. Em geral já é o suficiente, né? Então agora nós vamos fazer barulho. Então eu vou sentindo aqui atrás até o momento que o prego faz uma ligeira saliência. Se ele sair fora, não tem problema, depois a gente lixa, para não ficar machucando. Mas o objetivo é entrar o máximo possível. Agora aqui, ó, vamos pendurar. A gente coloca na vertical e vê se ele tá fixo. Se a gente colocar, ele vai ficar. Ele vai entrar aqui. O desenho ficou meio errado, porque ele se comporta melhor abrindo um pouquinho as perninhas dele, ó. Não tem problema, né, gente? Não tem problema. Era assim. Bom, vamos para a próxima ferramenta. Então, o alicate já dá. Em geral, as ferramentas que tem mola, que nem essa aqui, esse mini alicate, eles precisam de 3 pontos pelo menos. Porque um para fixar, para deixar ele assim, e outro para não deixar as perninhas dele abrir. Então nós vamos deixar ele fechadinho aqui. Colocar o primeiro, ó. Vamos colocar agora os 2 pontos aqui para mantê-los fechadinho. Ficou apertado, né? Ficou apertado, tem que tirar. Já dá. Vamos usar outra aqui. Na hora que a gente pendura com um prego só, ela deita, tá vendo? Então nós vamos ter que colocar um prego ali, do lado que está escrito Vice Grip, para ela ficar nessa posição, ó. Tá vendo? Esse que é o segredo da coisa. Aí, ó. Ela não fica mais deitando, ó. Então a gente chega lá, põe e ela fica, tá bom? Eu vou fazer isso com todas agora. Olha, eu coloquei todos os pregos já de uma forma que eles não caiam e não ficam virando. E agora sim, 2 opções. A pessoa pode deixar com a cabeça dos pregos, não tem problema nenhum se a pessoa quiser deixar. Já me perguntaram por que não uso o prego menor. Porque os pregos menores podem machucar a gente. Então tem que ser um prego mais grosso. Uma que fica mais firme. E outra que a cabeça deles é mais grossa, mais larga, né? Não machuca a gente, tá? Se a gente vir com a mão aqui meio correndo desatento, né? Pra não machucar, tá bom? Então assim, uma opção é deixar com a cabeça. E a outra opção é cortar. Eu vou cortar, tá bom? Para cortar a cabeça dos pregos, pode ser com um alicate bem forte, que eu não tenho. Ou então com uma esmerilhadeira, que é essa máquina aqui, tá? Eu vou cortar e depois eu vou fazer o acabamento. Por que cortar? Porque eu quero deixar mais curto, entendeu? Só por isso, mas não tem problema nenhum deixar desse jeito. Eu já bati os pregos no limite da espessura aqui do compensado, então eu já olhei aqui atrás. O que tinha passado, já dei uma batidinha com o martelo para ele voltar um pouco, tá bom? Então eu só vou cortar aqui e pra gente finalizar. Depois eu vou mostrar como é que eu faço o French clit aqui atrás. Só tem um detalhe. Essa ferramenta aqui de baixo, como eu fui colocar ela deitada, ela não estava, na hora que eu colocava na vertical, ela estava caindo por sobre aqui o prego. Então eu bati um prego aqui, ó, e entortei, tá? Eu simplesmente entortei. Agora eu vou cortar aqui, então vai ficar um ganchinho, tá bom? Bom, enquanto estava indo lá buscar essa lima para poder fazer o acabamento aqui, eu estava aqui com o microfone
E eu fui andando lá para trás para pegar a lima e eu puxei o tripé da câmera. E a câmera caiu em cima do banquinho que eu tô fazendo e não caiu no chão. Eu tô com o coração aqui, acho que tá 250. Sabe aquela expressão só por Deus? Pois é, então, só por Deus, porque eu já derrubei uma lente no mês passado, já mandei consertar, ficou super caro. Então, isso aí é pra gente aprender a ter mais cuidado, né? Distraído aqui, ó. E eu vou mostrar, eu vou ver como é que estão as imagens dessa queda e depois eu vou colocar no final do vídeo. Vai ser uma marcenaria cacetada. Meu Deus do céu. Então essa lima, né, pra tirar todas as barbelas, pra gente não machucar nada a mão. Ó, agora eu vou dar uma dica muito legal que eu aprendi lá naquele canal, o Polivalente. Eu vou colocar a descrição aqui. Obrigado aí pela dica da Polivalente, que é pegar a bucha de pedreiro, de construção, né? Construção civil, a gente corta pedaço que quiser. No caso, pegar bem pequeno, porque eu vou usar muito pouco. A bucha. A gente pega aqui aqueles grampos de papelaria mesmo. Faz uma trouxinha assim, ó. Para pequenos serviços iguais a esse, que eu não vou usar um pincel, teria que ser muito delicado, né? E esse aqui até é melhor, ó. A gente molha na tinta em cada prego, ó. Depois que a gente faz com isso aqui, ó, joga fora, não precisa limpar. É muito prático. O meu painelzinho, praticamente pronto. Agora, se a pessoa quiser fixar isso aqui numa parede e tal, aí vai colocar as buchas, né? Eu vou fixar dentro do meu armário de ferramentas, então eu vou fazer um dispositivo para poder colocar e tirar isso aqui se eu quiser, facilmente. Aí, ó. Aí eu posso tirar e colocar, se eu quiser. Se quiser mudar isso aqui, a estrutura um dia.